Boa tarde, mais uma vez. Me chamo Carol Oliveira, né? Estou como coordenadora aqui do Centro de Cultura de Trairi. É uma honra estar recebendo esse evento, né? Dona Maria, Toninha, Marcos, são pessoas que, desde quando iniciei o trabalho na Secretaria de Cultura, venho acompanhando, sou fã. E agora, né, como eu já disse, passei um tempo na Secretaria de Cultura. Sou conterrânea de Trairi, né, com a minha família daqui, passei muito tempo trabalhando fora e agora, nos últimos 4 anos, retornei junto à Secretaria de Cultura e quando conheci essas pessoas maravilhosas e o trabalho que eles fazem. E hoje, tendo a oportunidade de estar recebendo aqui, né, oportunidade de prazer de estar recebendo aqui esse momento, lançar mais um lançamento de mais um livro, de muitos que ainda virão, se Deus quiser. E é uma honra, certo? E sejam todos bem-vindos. Paulo Barroso. Cara, Carol, vou deixar aqui o microfone nessa cadeira, fica melhor para vocês, quando subirem. Boa tarde, né? Estou aqui chegando a Trairi pela segunda vez para mediar esse momento tão rico, tão lindo, com a minha grande mestra, que eu vou chamar para subir aqui comigo. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos nesse momento conosco. E eu vou começar aqui formando esse grupo que irá falar de literatura aqui com vocês. Então, eu vou chamar aqui ao palco a mestra Maria Toninha, mestra da Umbanda, mestra da cultura de Trairi, escritora e contadora de histórias, publicou os livros A Mística dos Encantados, Caminhos Encantados, Lavagem Encantada e Sonho Azul, pela editora Edições e Publicações, através do projeto literário A Mística dos Encantados. É coordenadora do coletivo Encantarias, que é ponto de cultura do Ceará. Quero chamar o Paulo também, que vem junto com ela, aproveitando, o Marcos Andrade, escritor e pesquisador, doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, com uma tese sobre a trajetória social da mestra, Maria Toninha, coordenador adjunto do coletivo Encantarias e coordenador editorial do projeto literário A Mística dos Encantados. Também, para dialogar conosco, vou chamar a Cristina Arari Fernandes, que é doutora em Letras pela Universidade Federal da Bahia, taróloga, professora de alemão, pesquisadora das narrativas do fim de mundo, povo, Yanomami e cosmovisões indígenas, tem interesse nas interfaces entre literatura, artes visuais e arte indígena contemporânea. Aplausos para os nossos dialogadores e dialogadoras. Eu estou aqui em Trairi pela segunda vez, né? Vim a Trairi a primeira vez visitar a mãe Maria Toninha e chego, então, nesse segundo momento a Trairi com muita satisfação para mediar esse lançamento aqui com vocês. O Juscelino falará? Certo. Então, nós vamos prosseguir pedindo à mestra, né, que abra os nossos trabalhos nessa tarde, que conduza os nossos caminhos nesse momento. Vamos abrir a nossa tarde com a fala da mestra. Pronto é o meu pai, o portão desse copeiro. Pronto é o meu pai, o portão desse copeiro. O que luzes tão brilhantes quando se abre o terreiro. O que luzes tão brilhantes quando se abre o terreiro. Terreiros abertos pra linha do alto mar. Terreiros abertos pra linha do alto mar. Por mão de Dona Idalina que baixou pra libertar. Por mão de Dona Idalina que baixou pra libertar. Pronto.
abertos os nossos caminhos, abertos os nossos trabalhos, né, nessa tarde. Estou aqui diante do livro Lavagem Encantada, que está sendo lançado aqui com vocês hoje, e o meu encontro com a mestra e com a sua obra, né, se deu por várias mãos, inclusive pelo meu professor, que me apresentou a vocês, né, e desde então eu consegui me aproximar, conviver, trocar experiências, ler a obra. E lavagem é este lugar que vem dessa memória de uma menina e de uma velha caminhante, não é? De uma mulher de terreiro. E Lavagem Encantada nos encanta, por sua vez, com as suas histórias, com as suas passagens, com as pessoas que conduzem a vida nesse lugar. E o livro é prefaciado pela Cristina, que está aqui conosco. E eu achei tão interessante, quando Cristina traz em seu prefácio, que a mestra é uma cartógrafa. E eu, como geógrafa, eu me encontrei nessa palavra, né? Totalmente. Essa mulher que tem a imagem e que tem a memória do lugar. E que para nós, que somos mais novos, e que moramos, residimos, transitamos nesse lugar, conseguimos voltar no tempo a partir dessas memórias e das imagens que a mestra nos conduz, né, que a mestra constrói para nós. Então, essa leitura que eu fiz e que a Cristina também apresenta, me representa nesse sentido de chegar nesse lugar e se enxergar nesse lugar a partir dessas memórias. E Cristina também diz que a mestra Maria Toinha e o seu neto Azulado são viajantes do tempo, sem começo nem fim. Então, esse tempo que é circular, esse tempo que está relacionado ao passado, ao presente, ao futuro, né? E a gente se encontra nele, né? Então, que felicidade que a gente consegue, a partir das falas, dos registros, das memórias de Maria Toinha e de Marcos, conseguir cartografar esse espaço, assim, nas palavras de Cristina. E aí eu me remeto a Cristina e pergunto para ela como é que ela se encontra, né, com essa obra. Como é que ela enxerga esse lugar que ela passa a conhecer, segundo essas memórias, segundo esse texto, segundo essa visão dessa mulher de terreiro de Trairi. Fala para a gente, Cristina. Boa tarde a todas, todos. Eu me vejo diante dessa obra perante um documento da memória cultural. É preciso que a gente olhe para a Dona Maria Toinha e para o trabalho, né, que Marcos pariu junto com ela, através dessas histórias e da materialização desse livro, como um documento da memória de um povo, não só de uma mulher, mas de um povo. Então, quando a gente fala em tempo, esse tempo que conjuga no presente o passado e o futuro, porque, como diz Ailton Krenak, né, o futuro está no passado. Então, se a gente quiser ter futuro, a gente precisa estudar essas pessoas que estão aqui vivas agora, que são a cultura viva. Então, a gente tem o acesso a esses seres, a essas pessoas, a essas memórias, e a gente não pode deixar escapar isso de jeito nenhum. A gente não pode achar que é uma coisa menor. Inclusive, a gente tem uma tendência a dizer que é uma literatura menor, é uma literatura feita pelas minorias. Eu gosto de corrigir isso. Eu acho que é uma literatura maior, feita por uma maioria minorizada. Mas nós somos maioria. É isso que a gente tem que enfrentar. A gente está num mundo que está desabando diante dos nossos olhos. O céu, aquela do céu, né, que é objeto, inclusive, da tese que eu acabei de defender, e o céu está caindo diante de nós. Quando a gente ouve que o Pantanal está em chamas, que o Xingu está em chamas, que as pessoas não conseguem respirar em meio à fumaça,
e a gente acha que está tudo bem, tem alguma coisa errada com a nossa perspectiva. E a gente precisa assumir uma posição. Eu convido vocês a se sentirem motivados a serem os regenerantes de Gaia, desse planeta que a gente habita, desse planeta que é a nossa mãe, que é a nossa casa. Eu acho muito bonito que os indígenas dizem, né, sobretudo já vi o Davi Copenau e a Lula dizendo isso, nós fazemos uma ideia de que nós estamos andando sobre a Terra. Mas para os povos indígenas, eles estão andando dentro do corpo da Mãe Terra. Então faz toda a diferença pensar que eu transito dentro do corpo da minha mãe. Eu não quero ferir a minha mãe, eu não quero cortar uma árvore, porque uma árvore é um parente, um rio é um parente, né? Um pássaro é um parente. E eu acho que isso requer da gente passar para o lado da natureza, para a gente voltar a se ver como natureza, né? E não eu e a natureza. A gente precisa acabar com essa perspectiva de separação. A gente precisa se ver completamente imerso nessa realidade. Nós somos natureza, né? Não há diferença. É o que o Copenau diz, né? Se a árvore, se uma floresta é queimada, ele sofre, a pele dele queima, né? E é importante que a gente traga essa dimensão para perto da gente. Falta energia, tudo bem. Mas a gente tem a nossa energia e a gente move a nossa energia, né? Então, assim, é muito curioso, porque num momento de morte, como foi a pandemia, né, onde nós perdemos no Brasil 700 mil vidas que poderiam ter sido preservadas se a gente não tivesse vivendo sob o domínio de uma política genocida que programou a morte dessas pessoas. Então, se a gente não fizer um ritual de vida para essas pessoas que morreram, a gente está em dívida, está em débito com essas pessoas. A gente não pode continuar transitando por essa terra e achar que vamos voltar ao normal. Não há possibilidade de volta a nenhum normal, porque nada fica normal depois que 500 mil de pessoas, mais de 500 mil de pessoas perdem a vida. Então a gente precisa parar, olhar para isso e dizer, é comigo. Então tem uma pessoa, né, como Marcos, que agencia um trabalho de documentar essas memórias, e enquanto a gente tem Maria Toinha em vida, a gente precisa beber muito dessa fonte. A gente precisa pegar Lavagem Encantada e todos esses livros que estão aqui nesse balaio, onde ela conta as histórias de vida dela, que também passam a ser nossas histórias de vida, porque nós somos também a possibilidade de multiplicação dessas histórias como algo vivo. A gente tem que fazer a vida viver. E o modo da gente segurar o céu é, como diz o Ailton Krenak, contando mais uma história. Se a gente contar mais uma história, a gente talvez, como humanos, tenha alguma chance de estabelecer novos diálogos com as multiespécies que nos cercam, seja na forma de ambientes, seja na forma de outros seres, visíveis e invisíveis. Então, essa aproximação que se deu na pandemia, eu considero um gesto da vida. Exatamente no momento em que morriam tantos seres, nós nos conhecemos. E nós nos conhecemos virtualmente. É a primeira vez que nós nos vemos pessoalmente, fisicamente. Tivemos a possibilidade, finalmente... Porque uma mãe, ela faz o que fizer. Os filhos fazem o que fizer, mas ela é mãe, ela tem que abraçá-lo com braço e corpo e alma e coração, né? O meu abraço mesmo. E assim eu acho que toda mãe tem o direito de fazer. E, portanto, meus irmãos, minhas amigas e meus amigos, hoje esse menino me pegou para me fazer essa arrumação desse livro. E sem saber, quando eu pensei que não... Já estava tudo... Tá, pois é. Estava tudo Então, depois que saiu lá na Canaã, a notícia desse livro, teve um parente meu, disse, legaram um pouco, não, que saiu
para Chico, como é que o diabo faz livro, rapaz? Não foi a tua parente que fez o livro? Também ele calou, me disseram, ele diga o que ele quiser, eu vim Nazaré com isso. Eu é quem sei da minha vida, da minha situação. Eu tenho Deus junto comigo, quem com Deus vive, com Deus anda. Agora, quem quiser dizer, pode dizer. O que quiser, tem Nazaré com isso. Eu é que não quero ofender ninguém. Naquela época, vó, vocês, Tanto você quanto o Chico moravam nas terras do finado Nilo Paixão, né? Morava na terra do final Nilo Paixão. Antes de irem para a lavagem. E uma vez, eu me lembro dessa história, porque ela me conta desde que eu era criança. Esquecida da minha cabeça, esquecida completamente, estou esquecida. Depois, da segunda vez que eu tive, eu fiquei com essa tortura na cabeça com esquecimento. Tem dias quando ela está que eu nem me levantar da cama não posso. E todo mundo diz, meu, você é mulher forte. Do jeito que você tem passado, você já está debaixo do chão, não tem mais nem osso, mas Deus lhe quer comer. Eu digo, é porque Ele é quem é dono de mim, de tudo e quanto eu posso na minha vida. É o Senhor do mundo, é o Senhor de tudo. Mas, quando Deus quiser, eu estou aqui. Ele deixa me chamar, eu terminar minha missão, o jeito eu partir. Aí você foi chamada, mais o Chico, para fazer um trabalho, para curar um rapaz da casa de um dos moradores lá do terreno do Nilo Paixão. E mandaram a polícia lá para terminar com o trabalho. Não foi isso? Foi. Mandaram, mas a polícia não chegou lá. Ela foi até uma altura, mas quando chegou na altura do caminho, ela não achou magistrada, só uma mata de cassação. E eles caíram daí e saíram à madrugadinha, tudo encarnado de cassação. Quando foi no outro dia, o seu Nilo veio para cá, aí o delegado mandou chamar ele, foi e perguntou assim, eu me diga uma coisa. Tu disse que está com um macumbeiro morando na tua terra? Ele disse, não tem macumbeiro na minha terra. Eu tenho um casal de gente que conheço de muitos anos, pessoas muito maravilhosas, mas eles não são macumbeiros. Eles rezam por, mas não são macumbeiros. Por quê? Porque essa noite teve um trabalho para lá e eu mandei o soldado ir para acabar o trabalho e eles não chegaram até lá porque está aí tudo encarnado, cansação. Aí o senhor disse, pois se o senhor mandou, fez muito bem ter acontecido, porque o senhor não pode mandar na minha terra, não. Na minha terra quem manda sou eu, né? E lá fazer o que eu quiser. E acabo com isso, porque isso vai ser libertado para todo mundo, não é só para um nem para dois, não. Como de fato que está liberto. Porque a gente mesmo, não é a culpa da gente que a gente não quer. Olha, eu peguei esse negócio de curar os outros com 14 anos de idade, eu não queria, de maneira nenhuma. Ainda hoje eu ainda chego a duvidar das coisas, né? Como eu tive dizendo aqui essa minha amiga, Rosana, que eu sou assim. Mas graças àquele Deus, se Deus me deu essa situação, o que eu posso fazer? Eu pelejei para atrapalhar, mas não pude. Continua. Agora, hoje em dia, eu não vivo mais continuando, porque já estou muito velha, doente, não dá mais certo, né? Mas aqui e acolá eu vou olhar lá no terreiro da tua mãe de santo que tem lá. Mas eu também não quero mais viver assim, não, porque eu já estou velha. A pessoa, quando fica na idade, tem que conseguir aquela idade que Deus está dando da maneira melhor que puder, né? Mas aqui e acolá eu ainda faço trabalho. Porque as pessoas que eu trabalhava, eu estava no Paracuru, lá na casa de um tio meu, Paracuru não, na Timbaúba, lá em cima, na casa de um tio meu, quando chegou o negócio de 3 horas, o senhor lá, atrás da gente para curar a filha dele, porque já tinha levado os médicos poucas de vez, não tinha jeito. Então ela estava com 1 mês que vivia trancada dentro do quarto, a comida que botava ela não comia, disse que era gritando, fazendo 1000 estripulias dentro, né? Aí um homem de lá ensinou que nós estávamos na casa do tio Luiz, que era meu tio, aí ele foi atrás. Aí eu fui, eu passei 9 noites com ela. Mas graças àquele Deus, quando eu saí dela, ficou boa como todo mundo. Tem juízo, tem sentido, como os outros têm, eu também tenho. E afinal, toda reza que eu faço nos outros é válida. Graças a Deus, aí que vê o efeito.
E o que é que eu vou fazer? Eu não vou morrer porque sou desse jeito. Hoje o mundo está cheio, é só o que se vê agora, né? Pois também que se conforme. Um dia deixa eu vir uma filha minha brigando lá por causa do meu eu digo, olha, se conforme, deixa meu filho em paz. Que isso aí também às vezes acontece um castigo em cima de uma mãe, que você dizia cobras e lagarto, e agora tem uma filha. E se controla, que é muito mais melhor. Eu não, eu nunca fui contra essas coisas não. Agora eu não queria, para mim não queria não. Mas se Deus me quis foi assim eu aceitei. Sim. Todos queiram me desculpar, e então Mas não precisa pedir desculpas a ninguém. eu fazendo bem, uma pessoa tão necessitada, eu fazendo bem, eu faço de coração, nunca andei cobrando dinheiro, nem cobrando saquiloto não. Faço de todo o coração, com todo o prazer da minha vida, da minha alma, eu dar o poder de dar com a proteção de Deus, eu dar a saúde daquela criatura que está passando mal. Né? Nosso Senhor nunca vendeu as palavras dele. E na lavagem, quando vocês foram morar lá no Alto Alegre, vocês também foram muitas vezes convocados da sua casa para ir curar pessoas em Canaã também. Nós curamos. Muito perseguido ainda pela polícia. A polícia ainda perseguia muito. Mas graças a Deus, comigo e o meu marido nunca aconteceu nada, não. Graças a Deus. Logo um tio que eu tinha no Angelim, que era um pedaço de carne maravilhoso e tinha poder, como todo, era um homem da política, nunca no mundo aconteceu nada. Ele mandava me buscar, eu passava de mês lá trabalhando para lá, no povo de lá. E Deus tinha dado o reino do céu meu tipo de descanso, que ele era muito bom. E no Angelim você presenciou uma situação muito interessante, não é isso? Uhum. Que é a história do mestre Cadorne. É. A Cristina não conhece essa história ainda. O mestre Cadorne era o senhor que morava lá, então o povo achava ele muito ruim, né? Eu acho que porque ele não agarrava o que ele tinha, que ganhou trabalhando, e dava à humanidade, né? Então ele morreu, o Caboclo Rei morreu. E acabou-se. Quando foi uma noite, ele apareceu na coroa de outra média, né? Trabalhando. Quando ele aglutinou, que deu o nome dele, quase que eu caí para trás. Acredita? Aí uma mulher disse, que conversa é essa? O Cadorne já morreu? Ele disse, o corpo morreu, mas o espírito está vivo. Que nós não morremos, nós só morremos o corpo. Para pagar todos os pecados que se faz aqui na terra. Porque Jesus Cristo é puro e santo e foi morto e crucificado. E aí ele, a doutrina dele é assim, que ele, venho de longe, de altos além eu venho, mestre Cadorne vem trabalhar, vem pedindo força no amor de vós, meu Pai, para os trabalhos que Jesus me deu. E nunca pensei que na outra vida ganhasse a luz. Eu ganhei, fui a santa luz, nos pés de Jesus, que Jesus me deu. Agora aí ele cantou, adoutrinou e foi explicar a vida dele. O povo tinha ele no lugar do homem péssimo, mas ele nunca tinha feito mal a ninguém. Agora ele não podia agarrar o que ele tinha ganhado com sacrifício e dar aos outros. Estava, quando chegasse na sua casa com fome, com necessidade, ele ajudava. Eu digo, rapaz, as coisas é assim mesmo. Então o povo diz, isso é arte do cão, que conversa de arte do cão, que Nosso Senhor curou. Quem primeiro fez a cura foi Nosso Senhor, num homem que estava para morrer, quando ele estava desobrigando, jogou nos poros, que ele se lançaram nas águas do mar e morreram afogados. Como é que pode ser o cão? O cão não cura, porque o cão não fala o nome de Deus. Não. Às vezes eu tenho raiva, um dia desse eu andei teimando uma mulher, eu tenho Deus por causa dessas coisas. Porque quando a gente não sabe das coisas, não tem a explicação, não entender, não diga besteira. Com certeza. Não diga besteira, porque eu sou assim. Você está falando uma coisa que eu acho que é muito importante, que é tornando claro que essa perseguição, ela não é de hoje. Não. Essa intolerância religiosa, ela não é de hoje. Não. E a pessoa faz sem ter nenhum fundamento, sem ter a escuta do outro,
sem saber o lugar do outro, sem perguntar para o outro como é que ele manifesta daquela forma, o que é ser uma pessoa de terreiro. Então, assim, a arrogância é da espécie humana, né? É da espécie humana a arrogância, de se colocar num lugar que acha que pode julgar o outro. Melhor não. Melhor não. Melhor analisar a própria vida e ver se tem essa condição de fato. E se recolher e dizer, é melhor me corrigir, é melhor me consertar, é melhor eu aprender antes de falar, é melhor eu estudar se eu não sei o fato. Então, assim, eu acho que o mundo e a nossa sociedade, de um modo geral, carece de perguntas. Né? Ao invés de dizer, isso é coisa do diabo, eu posso chegar para a pessoa e me dizer, minha senhora, com licença, isso que a senhora faz, como é? Porque aí então eu vou poder gozar da alcunha de ser chamado de humano. Porque tem muita gente que está em corpo humano, mas não é humano. Não é, a gente não encontra traço nenhum de humanidade em certas pessoas. É verdade. É como ela diz, a gente encontra muita ruindade. A gente não vê traço de humanidade nenhum em certos seres que a gente chama de pessoa. Não são pessoas, ainda não são pessoas. Porque para ser pessoa, você tem que se colocar num lugar onde você possa gozar da experiência de ser um humano, né? E a gente gosta tanto de se colocar acima, né, dos seres, o humano como topo da cadeia. Mas aí você vê que o pato se acha irmão do pitbull e brincam os dois. Você vê o cachorro que salva um gatinho e leva para casa. Então a gente tem que refazer nosso conceito de humanidade. Esse conceito está muito perdido por aí. A gente tem que repensar bastante esses limites e pensar sobre isso, né? Eu acho que eu vou trazer essa pergunta, né? Com que direito dizes tu estas coisas? De afirmar que o outro é do demônio, né? Eu nunca vi gostar tanto de andar com o demônio na boca, minha gente. Que isso? Pare com isso, né? Deixa o povo ser livre. Eu não sei, porque quando eu era menina, desde que eu me lembro de mim, pequena, criança, eu achava tão fascinante a coisa dos rituais religiosos. Então eu tinha uma vizinha embaixo que era da Igreja Batista, que era a única forma de evangelismo que a gente conhecia. Não tinham outras igrejas, era a Igreja Batista. Então passava férias na Igreja Batista, aí do lado subia o muro para ver o moço que tinha um candomblé do lado, ficava lá no muro olhando. Aí um dia, seu Hamilton, oi menina, o que você quer? Eu digo, eu posso ir aí? Ele diz, pergunte sua mãe, se ela deixar você pode. Aí eu digo, mãe, eu quero ir lá do lado, na casa daquele moço. Tá, pode ir. Aí cheguei lá, eu olhei, eu falei, aqui é muito bonito, posso fazer uma coisa? Ele falou, você quer fazer o quê? Eu olhei para o altar, onde tinha as imagens dos santos, eu disse, eu posso lavar eles? E ele falou, pode. A partir dali eu passei a cuidar daquele altar. Durante muitos anos em minha vida eu nunca me disse religiosa, mas eu achava a possibilidade de transitar, isso que a gente perdeu, né? Não, eu sou isso, você é aquilo, isso é do diabo, isso não pode, aquilo é errado. O que é isso, gente? A gente perdeu a nossa humanidade por causa de uma ideia louca que implantaram na nossa cabeça? Pelo amor de Deus, não. Vamos parar, olhar e dizer, vamos conversar, vamos perguntar, vamos ter interesse na vida do outro, vamos trocar a figurinha. Ah, eu faço assim, lá na minha igreja é assim. E como é lá no seu terreiro? Ah, no meu terreiro é assim. Como é lá no seu candomblé? No meu candomblé é assim. Como é lá na sua roça? Na minha roça é assim. O que é isso? Como a gente perdeu o interesse uns nos outros? Nós somos uma espécie. Uma espécie. Como é que a gente pode, como espécie, passar uma vergonha tão grande de ser uns contra os outros? É uma vergonha isso. A gente precisa se curar desse mal. O mal é esse, né? O mal não é o outro. O mal é a gente se perder uns dos outros como espécie. E aí a gente olha e vê o que está acontecendo com o planeta. É um desastre, é uma tragédia. Se a gente realmente não conseguir olhar para o nosso mundo e dizer, nós estamos no meio de uma tragédia, porque se a gente achar que 4 índios pobres dentro de uma barraca de plástico é um assinte à propriedade privada, que é privada porque foi roubada deles. Os donos são eles.
os povos originários. Então, aí, né, houve um tempo em que os acordos foram feitos, as concessões foram feitas, e de repente aquele milagre, né, de dar terra. Mas dar terra de quem? Tinha gente lá antes. Então a gente precisa respeitar a nossa própria origem, sabe? A gente precisa parar. Eu digo isso como uma pessoa que já morou na Europa. Eu vou dizer isso porque vale a pena pontuar. Você pode ser branco no Brasil, branco, alvo. Se você chegar na Europa, você é latino. E se você é latino, você é não branco. Porque para não ser branco, basta não ser europeu. Então a gente precisa reformular, porque no nosso país a colonização deu certo. A gente precisa parar e pensar, isso é uma vergonha. Isto é uma vergonha. A gente precisa parar e se cheirar. Qual é o meu cheiro? Quem eu sou? Que pele é essa? De onde vem essa pele? Entende? E parar de besteira. Parar de pensamento errado, sabe? E ficar dizendo, eu tenho um sobrenome estrangeiro, isso é bonito. Tudo bem. Mas não se iluda. Não perca contato com o seu chão. Né? A gente pode observar as plantas, a gente vê isso claramente. Cai uma árvore na floresta, as outras todas ao redor correm para se ajudar, para socorrer aquela que caiu e as outras que ficaram feridas. E a gente? O que está acontecendo com a gente? A gente está evaporando? A gente está virando um bicho esquisito? Porque até os bichos, né, a gente conversa com os bichos. Hoje eu tive o prazer de embalar um gatinho. Parecia que aquele gatinho era meu filhinho. E era meu filhinho. Aquele colo que eu estava dando para ele era colo de mãe mesmo. Tanto faz se ele é um gato e eu sou um humano. Que diferença faz, entende? A observação da Cristina, ela é muito pertinente nesse lugar, porque a história oficial de Trairi, a história que é narrada na boca das pessoas e que muitas vezes não é compreendida nesses termos, é a história do roubo das terras originárias. É a história do extermínio das populações indígenas que viviam aqui. É a história da usurpação do território pelo homem branco europeu. É essa a história que se celebra nesse lugar. E por isso que valorizar as narrativas de Mestra Maria Toinha é tão importante. Porque é devolver a terra ao povo. É devolver as histórias ao povo. É devolver o lugar, o território ao povo. Quando Maria Toinha narra sua caminhada pelos terreiros, pelo encontro com homens e mulheres negras, por pessoas que não comparecem nas narrativas oficiais de Trairi, ela devolve esse território e os sonhos desse lugar a esse povo. Um povo que foi expropriado de sua própria história, de sua própria memória, do seu território. Um povo abandonado até por muitos dos que aqui ficaram e que têm condições de fazer esse contraponto, né? E o livro Lavagem Encantada é muito provocador nesse sentido, porque Maria Toinha se coloca como contranarrativa, como contramemória oficial. Ela não quer ser uma memória oficial. E é por isso que nós também não queremos estar em todos os espaços institucionais constituídos. Nós queremos andar pelas margens, pegar na mão dos invisíveis, pegar na mão dos encantados e caminhar com outras possibilidades de entendimento da gente nesse chão, nesse mundo, na relação com as pessoas, na relação com os animais, com esse rio que está aqui ao fundo desse terreno, né? E que era um rio das populações originárias. Era um rio que era uma casa também para muitas espécies animais, vegetais, enfim, mas que era um rio acessado por essa gente que com certeza vivia muito bem nesse espaço, mas que teve que sair para que mentiras fossem inventadas a respeito delas e a respeito desse lugar. E aqui em Trairi,
Nós temos tido encontros muito preciosos com pessoas que se preocupam com a natureza, Cristina, que se preocupam com a possibilidade de outro relacionamento com os seres humanos, com os outros seres vivos, enfim, com todos que compartilham essa experiência aqui conosco. Uma dessas pessoas é a Gláucia, que nós conhecemos justamente nessa caminhada, que é também uma caminhada dela, de luta e defesa pela Mãe Terra, pela Mãe Natureza, pelos excluídos, por aqueles que estão invisibilizados. E aí eu queria convidar a Gláucia para compartilhar um pouco desse encontro com a mestra Maria Toninha e do seu trabalho, que é tão calejado aqui em Trairi, né? Porque é defender uma questão que não interessa aos poderosos, né? A Mãe Natureza. A todos e a todas. É muito gratificante estar aqui, porque eu não estou simplesmente num evento de lançamento de um livro. Eu estou em um encontro onde eu posso ver traços da minha ancestralidade, da minha espiritualidade e portais que ligam esses mundos, onde desde o meu nascimento eu caminho, né? Eu sou de Fleixeiras, sou filha de uma dona de casa analfabeta e de um pescador. Meu pai pescou durante 20 anos, dos 20 aos 60, quando teve um AVC. E quando ele parou de pescar, ele não podia ficar longe do mar. E ele colocou 4 estacas, né, um cobertor de plástico, depois palha, foi aumentando. Hoje a gente tem um restaurante na praia, que acho que é um dos únicos em Fleixeiras, que é de uma família que realmente que a gente nasceu lá, né? Sou moradora de Fleixeiras, nasci lá, fiquei durante muito tempo. Precisei sair de lá para a questão do estudo, do trabalho, da busca de sonhos, da busca de eu encontrar comigo, de entender a minha espiritualidade, de entender as minhas vivências que eram tão frequentes no meu dia a dia, de uma família católica, apostólica, romana, conservadora, que não me cabia, que eu não conseguia compreender. E nessas saídas, indas e vindas, uma das coisas que eu resolvi fazer foi estudar. Eu quero conhecer, porque eu não consigo me encaixar onde eu estou. E uma essas pesquisas políticas perguntaram qual é a tua religião. E eu, mais uma vez, qual é a minha religião? Bota que eu sou cristã. Eu acredito no Cristo, eu acredito no amor. E não é amor só paternal, maternal, é um amor universal. Eu acredito nessa prática, que eu acho que religiões são rótulos. Eu prefiro viver a espiritualidade, que é essa essência, né? Eu até brinco, para quem gosta de cerveja como eu, né? Se a gente estiver na mesa de um bar e tiver um bebe vai, me cabe. Onde eu sou acolhida? Sim, hoje eu me considero sim um bandista, porque foi na Umbanda que eu encontrei, que eu me achei no amor que desde criança não sei, que eu amo a natureza, aos seres, a flor, o mar, o sol. É me ver nesse lugar. Eu sou rio, mas já que tudo tem que ter um nome, um dogma, que eu tinha pavor. Eu fui educada a não gostar. Eu fui educada a dizer que isso é coisa do demônio. Você não pode falar isso, você não pode fazer, você não pode frequentar. E eu tinha medo, tinha tanto medo, porque eu aprendi que ali era um lugar de fazer maldade. Que as pessoas iam me fazer o mal e fazer o mal para os outros.
E quando, pela dor, porque não foi pelo amor, foi pela dor que eu cheguei a um terrível. A primeira coisa que eu aprendi foi: não faça o mal, faça o bem, porque tudo volta para você. E o que você quer de volta? Eu quero o bem. Então, a partir daí, eu já tinha isso e eu me encontrei. E o que me ajudou muito nesse encontro foi a mística dos encantados. Como Maria Toinha, com 14 anos, já começa a curar desde muito cedo. De criança, eu tinha muitos sonhos, eu vivia muitas experiências fora do corpo. Eu tinha medo, às vezes, de dormir por causa dos sonhos que eu tinha, de fechar os olhos e ver pessoas perto de mim, e eu ficava com medo, e eu não queria dormir, eu queria sempre ficar perto da minha mãe. E eu fui me confessar, e o padre disse que era coisa da minha cabeça. Aí eu fui para outro padre que era parapsicólogo, e ele disse: são as suas energias, é você que está provocando isso. E eu disse: mas não pode ser. Gente, tem que ter um porquê, eu não estou ficando doida. E quando eu li A Mística dos Encantados, que foi o primeiro livro, eu comecei a me encontrar naquele livro. Meu Deus, parecia coisas que eu tinha vivido. Eu falei: meu Deus, eu não sou única, tem outras pessoas que passam pelo que eu passei. Assim como um livro Eu e o Mundo Espiritual, que me ajudou muito, era uma professora lá da UES, que os pais dela também é evangélicos, acho que o nome é Sara, alguma coisa. E é isso, a mística dos encantados me levou a Dona Maria Toinha. Porque os encantados estão no meu dia a dia, sempre estiveram e estão no nosso dia a dia. Às vezes são nós que não vemos, às vezes são nós que não até vemos, mas a gente não quer enxergar, como eu fiz isso. E depois os outros 2 livros, né, que é uma continuidade, é muito bonita a história. É fora do contexto, é fora da caixinha, que a gente está acostumado a ver aquela coisinha bonitinha da caixinha. A história de Maria Toinha, ela vem com essa outra contextualização, esse outro olhar. Eu acho certo e errado. Não. Tudo depende do meu olhar, tudo depende do meu ponto de vista. Tanto um como o outro, no seu ponto de vista, do seu modo de olhar, pode ser considerados certos ou errados. Então, o livro de Maria Toinha é, acima de tudo, esse convite que que é feito para que você expanda esse olhar. Olha de um outro lado, né? Sai da caixinha. A gente tem mania de ficar tudo dentro da caixinha, né? Tem que ser tudo ali. Não, gente, quebra essas regras, vê esse olhar, se permite viver essa espiritualidade que está em ti. Se permite viver essa espiritualidade que está na natureza, que está onde quer que tu esteja. Você não precisa de tanta coisa para viver e sentir a tua ancestralidade. Nós somos conexões, nós somos energias. Que coisa linda é a criança. E a gente precisa sentir isso. E a gente precisa parar de ter medo. De ter medo de dizer o que nós somos e onde estamos. Um dia eu estava no meu trabalho e eu ouvi uma pessoa muito próxima falar: eu vou um dia beber 1 litro de cachaça e eu vou lá naquele terreiro da Barrinha quebrar todos os santos. E eu fiquei: calma, que não é o momento, depois tu vai conversar com essa pessoa. Mas ao mesmo tempo assim, aí veio uma conversa: mas você sabia que lá eles usam a cachaça, o aguardente para cura? E ele falou: lá eles são protegidos pela cachaça, então a gente não pode ir lá não, porque a gente aqui pode sair quebrado. Não era o diálogo que eu queria, mas pelo menos em uma outra oportunidade eu pude conversar, esclarecer, assim também como já teve gente na minha sala, no meu escritório, pessoas que trabalham comigo com medo de entrar na minha sala. Eu não sabia,
E a menina pediu para ir na sala, ela disse que não ia e eu não sabia por quê. E eu descobri que porque eu tinha um cordão, que eu acho que é japamala, né? Que é para fazer mantra, para fazer meditação. Eu hoje sou presidente da autarquia de meio ambiente. Quando as pessoas chegam na autarquia, geralmente elas já vêm com raiva, elas vêm agitadas, elas foram multadas, tiveram obras embargadas. Então, assim, quando vai para a minha sala, já porque já passou e eu tenho que resolver. Então, ela já vem com muitas vezes com energia muito tensas. E eu fico na minha sala e eu pegava aquele objeto, ficava ali fazendo meditação, fazendo repetição, que são 108 contas em um cordãozinho, e você vai fazendo ali a sua meditação. Era uma forma de relaxar e tudo. E em agosto do ano passado eu fui no encontro, um projeto da primeira infância, e lá eu ganhei um cartãozinho com um bonequinho pregado nesse cartão. Achei bonito o boneco, porque lembrei da minha infância e trouxe e deixei em cima da minha mesa. O cartão caiu, ficou só o boneco, e no dia eu saindo correndo, deixei o japamala enrolado com o boneco no meio. Gente, a menina entrou na minha sala, saiu as carreiras que eu estava fazendo macumba. E a outra ainda disse, não, mulher, deve ser porque ela está fazendo oração para a sobrinha dela que está doente. Gente, pelo amor de Deus, aí eu tive que chamar toda a equipe para explicar o que era. Pesquisei na internet, gente, é para isso que serve. Vocês podem usar no dia a dia de vocês. Você quer trabalhar a mente, quer trabalhar a energia. Esse bonequinho foi que eu ganhei lá na Secretaria de Ação Social. Então, muitas vezes nós vivemos com um preconceito disfarçado, muito próximo da gente. E nós precisamos quebrar, sabe? A gente precisa quebrar. Eu estou aqui, eu estava massageando a minha perna porque eu estou com bastante dor. Eu levei uma queda na quinta-feira, 6 horas da manhã, e no banheiro, e eu machuquei todo o meu lado esquerdo. Fiquei 3 dias sem conseguir andar, totalmente paralisada. Mas o Senhor disse assim, eu vou, e eu dei um jeito, eu estou aqui. Mas eu vim para cá, não foi só pelo fato de, vou estar lá por estar. Eu vim para cá porque, pelo meu compromisso e meu comprometimento que eu tenho com a vovó Maria Toinha, que ela me adotou, com o Marcos, e com esse desejo de rasgar esse véu, essa ruptura do preconceito que nós temos, principalmente nós que acreditamos e que praticamos também as religiões, as seitas de matriz africana. A Umbanda é brasileira, mas a gente tem todo um esboço, há uma mistura. E mais uma vez, gente, não importa a religião, o que importa é a essência. Que saibamos viver o amor universal, onde eu, como pessoa, como humano, os meus pets, a mãe natureza, os rios, todos merecem ser respeitados, amados. Peçamos licença ao tocar numa árvore, ao entrar no rio, ao entrar no mar. Existem os seres da água, seres da terra, seres do ar. Eles merecem o nosso respeito. Então, a todos que estão aqui, muita axé. Resistência para aguentar. E para cobrar respeito por quem somos e pelo que defendemos. Então, o seu livro, as suas memórias, trazem para nós cura, diálogo, não é? Resistência, reafirmação de valores, luta contra a intolerância religiosa, contra o racismo, histórias de um lugar, cartografias, memórias imagéticas de uma mulher de terreiro. Então, Lavagem Encantada é isso para a gente, né? Significa muito para mim estar aqui diante dessas mulheres, porque eu sou uma cambone de esquerda de Dona Maria Padilha. E conduzir essa mesa para mim é caminhar com essas mulheres, é me fortalecer também, é estar diante
dessas mulheres e do Marquinhos, contando essa história, me fortalecendo enquanto povo, enquanto mulher de terreiro, defendendo essa bandeira diante de tudo que a gente sofre e reafirmando a necessidade do respeito e do diálogo. Acho que a partir do diálogo a gente caminha, assim como o Glaucio falou pra gente. E no trabalho, a gente sempre escuta, né? A gente sempre passa por determinadas situações. Marquinhos acompanhou determinadas situações também que eu vivenciei. E eu faço questão de trazer Maria Toinha para a minha sala, para a minha equipe, e mostrar Maria Toinha como uma referência. Faço questão de trazer Maria Toinha e suas falas nas formações que eu faço, para que outros educadores, outras educadoras, estudantes, né, meninos e meninas que também são de terreiro, se enxerguem em Maria Toinha, assim como a gente se enxerga também, estando aqui, né? Então, esse momento de mediação para mim é de conduzir essa mesa, de conduzir esses trabalhos, de encaminhar para o fim dessa gira literária nossa, né? Trazendo as palavras, as considerações aqui finais dos nossos autores, Marcos e a avó. Se quiser encerrar com a gente, que cantando, né? Para que a gente possa sair daqui ainda mais fortalecido, né? Capazes de dialogar, capazes de se reafirmar, capazes de ressignificar o olhar para a lavagem encantada, hoje Canaã, Trairi, né? São tantos topônimos, são tantos nomes, mas que por trás desses nomes tem povos, tem trajetórias que nós encontramos aqui, né? Então, mestra, a palavra é sua para que a gente possa fechar essa mesa, essa gira literária aqui, na sua presença. Obrigado, graças a Deus. Muito obrigado. Deus me muita força. Canta aí. Pena branca. Marquinhos, canta aí Pena Branca. Só um momento. Tá certo. Pois é, vou cantar aqui a doutrina de uma princesa que se chama-se Rainha do Pensamento. Porque nós tem esse trabalho é duas qualidades. Tem o trabalho da mediação de linha, de corrente, e tem a mediação de sentido. O meu marido trabalhava nas duas. Ele tinha mais força no pensamento do que nas correntes. Está com 42 anos que ele teve ruim. E eu fiquei, também não continuei mais às vezes vai gente lá em casa, como outro dia foi uma senhora lá em casa, muito precipitada para eu rezar nela, orar ela, eu disse, minha filha, eu vou fazer aqui uma oração em você vai ali para a casa da mãe de santo, que é quem cura, porque eu não vou trabalhando. Ora, mas me disseram, eu digo, pois quem lhe disse isso, está com mentira. Porque é até difícil eu ir até ali na lenheira, que é bem pertinho. Mas eu rezei nela, aí ela voltou. Eu disse, não vou não, amanhã eu venho. Nunca mais vi ela. E assim por diante, a gente convive com aquela benção que nós temos da gente, né? Que é uma benção, né? E portanto é isso aí. Mas tem gente que já tem muita gente, mas não mais nada. Eu levava muita coisa perigosa para o povo do República, era falta de bom, eu sei, menino, fazendo muito. Eu digo, falei, cara, pode falar. E quem falava de mim, me pagaram o pato, tudo isso sem eu pedir, sem nada. E eu me casei, fiquei viúva, nunca fui sem vergonha, criei meus filhos, que Deus me deu para criar, que eu tive 9 filhos, criei 8, mas está com 8 anos, que é a minha filha mais velha, nosso Senhor levou. Então, já criei um bando de netos. Nunca pedi nada a ninguém, nunca andei em casa de ninguém atrás de marido, nem por um mundo atrás de marido de ninguém, nunca roubei nada de ninguém, trabalhei no meu trabalho, trabalhava que só faltava morrer, só não fazia brocar nem capinar para ninguém, mas todo serviço que os outros eu fazia a minha renda, e graças a Deus está aqui o meu campo pequenininho, que era tão pequenininho, está aqui é um muro mesmo. E os outros que tem outra colar, que já é bisneto muito lindo, parece um calunga. E então já tem outra para colar que ficou por ali. E tudo isso, minha filha, eu
Nosso Senhor me dá graça e a força de eu resistir. Sem ofender a ninguém. Pois é. Pois todos agora vão ouvir a doutrina da rainha do pensamento. Sou a rainha... Não. Pensei que era aquela outra. Sou a rainha do pensamento. Venho de galhos azuis, gira os planetas no norte, gira o planeta do sul. Mas o que é, aonde é essa passagem dessa importante? De galhos azuis, aonde será? Eu acho que é lá nos além dos além. Eu sou Iria, eu sou Irá, princesa famosa das ondas do mar. Cristina, que eu até digo que eu não gosto da praia na praia. Porque quando eu chego na beira do mar, meu destino é entrar de mar dentro mesmo. Sim. Aquela força, né? Aquela vontade, aquele desejo. Pois agora eu vou cantar a despedida com a doutrina do mensageiro banda. É bem pequenininha ela. O dia já vem raiando, os passos cantam, nos arvoredos choram. Adeus, os filhos de banda, Tupinambá já vai embora. Os anjos, os passos cantam e os arvoredos choram. Adeus, os filhos de Umbanda, Tupinambá já vai embora. Daqui é da Umbanda desse cavaleiro. Eu vou cantar outra para vocês duas aí, para vocês conseguirem, porque eu não vou estrear, não, mas vocês na doutrina vocês conseguem. Hora de minha aflição, chamo o Senhor da mansidão. Sua bandeira é branca, é verde, amarelinha. É o chefe das linhas, é o Senhor da mansidão. Quando seus filhos se acharem em aflição, firme meu ponto em terra, chame o Senhor da mansidão. Eu gosto de fazer obrigação com esse mestre, porque ele é um cavaleiro de peso e medida. Vocês ficam entendendo, aí vocês fazem as orações e vocês com a pontuação para ele. Assim seja. Assim sim. E é o que eu posso dar a vocês, minhas filhas. Muito obrigado e agradecimento. E Deus abençoe a todos. Que todos tenham felicidade e consigam tudo enquanto tiver necessidade de possuir, de fazer. Aqui esta veio de Salvador. Comecei a conhecer ela pelo celular. Mas o meu prazer é de ver ela viva junto comigo. Estou vendo, graças a Deus. É uma joia maravilhosa. Adoro. Pois é. Pois se está no ponto, vamos que eu estou com sono. Pronto. Então encerramos aqui.